Fala pessoal, trazendo mais um vídeo para vocês, Diário de um Jovem Investidor, e hoje mostrando a vocês mais uma atualização da minha carteira, como ela vem se comportando nesses últimos meses. E como vocês podem ver, né, eu estou com uma variação negativa de 2,18%, né, com um saldo aplicado de 8.500 e um saldo bruto de 8.320. Nos últimos meses/semanas, a gente viu o Ibovespa um pouco estranho, né? Como eu vou pesquisar aqui para ver o BOVA11, né? Como ele vem se comportando. Eu vou botar o Ibovespa melhor, né? Você vê que ele vem meio que lateralizado, mas ele vem lateralizado com, com ações sem serem previdenciárias subindo bastante. E as ações previdenciárias em si, como o Banco do Brasil, Banco do Brasil Seguridade, Petro, Vale, né, que são casos mais commodities, algumas empresas de energia caindo bastante. E isso, como minha carteira é focada em ações previdenciárias, puxaram a minha carteira muito para baixo, né? Então, mostrando para vocês como é que está a composição da minha carteira, eu tenho ainda Banco do Brasil com maior exposição na minha carteira, cerca de 16%. Atualmente, desvalorizando 15%. Banco do Brasil, gente, 21,82. Há quanto tempo a gente não vê a Banco do Brasil nesses preços, né? Banco do Brasil Seguridade também quase vai rompendo ali a faixa dos 35, quase caindo para 35. ISA num bom preço ainda, Vale também despencando e mostrando para vocês como é que tá a Banco do Brasil. Olha isso. No último mês, cara, caiu mais de 20%, 25%. Hoje, né, no dia que eu tô gravando, dia 6 de junho, vem caindo ainda mais 2%, uma das maiores quedas da bolsa nesse dia. E momentos de acumulação, gente. Tem que comprar. No entanto, eu ainda tenho uma tese que Banco do Brasil vai cair ainda mais, podendo chegar até nas faixas dos 20. Então, eu compro um pouquinho, mas não aporto tudo. Eu vou comprando em pouco, aportes em escadinha, né? Com isso, né, como vocês podem ver, a minha variação ela vem negativa, que é normal no curto prazo. No longo prazo, a gente sabe que a tendência é de valorização das cotas, porque são boas empresas, com bons negócios, bom fundamento. O fundamento não mudou. O que acontece são crises momentâneas. A gente sabe que o agro ele vem passando por um momento mais delicado. A gente sabe que o primeiro tri do Banco foi péssimo. Tem muitas questões fiscais também que estão potencializando essa queda de Banco do Brasil. Juntamente, com o Banco do Brasil e o Banco do Brasil de Seguridade, muitas pessoas veem como sendo a mesma empresa, por mais que não é a mesma empresa, é mais um braço de uma outra empresa, do Banco do Brasil, o Banco do Brasil de Seguridade. Se o Banco do Brasil cai, o Banco do Brasil de Seguridade também vai cair um pouco de rebarba, né? Além disso, os fundos imobiliários, né, eles subiram um pouco. Se a gente ver como é que se comportou o IFIX, eles subiram um pouco, mas depois caiu, está bem lateralizado, mas subindo frente ao mês, né? KNRI com maior valorização da minha carteira, né? A GLG chegou até a bater seus 160, mas agora voltou para 155. Eu já tinha comentado para vocês e vou fazer isso mesmo, né? PORD 11 é um fundo que é um fundo bom, não é um fundo ruim, é um fundo, em comparação aos outros fundos da minha carteira, como HGLG, XRF, RTR, Juro, KNRI, é um fundo mais arriscado do que eles, né? Mas é um bom fundo. No entanto, eu queria tirar esse dinheiro que eu tenho aplicado em Ford, que não é muito, mas também não é pouco, minha carteira, e redistribuir ela em outras ações. Porque, como eu disse, eu comecei investindo em fundos imobiliários, né? E fundos imobiliários, eles provêm uma boa renda passiva nos meses que ajudam nos aportes. No entanto, atualmente eu vejo muita oportunidade nas ações, né? Principalmente em Banco do Brasil
e Banco do Brasil Seguridade, e eu não estou conseguindo aumentar meus aportes, né? Porque por mais que a gente tente fazer, segurar mais, não gastar tanto, renda extra, tá sendo um mês de que eu tô tendo que, infelizmente, gastar bastante pessoalmente por vários eventos familiares, e eu não estou conseguindo aumentar meus aportes nesses momentos que eu deveria aumentar. Tendo em vista isso, por mais que eu também vejo o Board 11 como um bom fundo, eu vejo que ele, entre questão, na questão risco-retorno, está muito mais vantajoso eu tirar esse dinheiro de Board e investir no Banco do Brasil, ou em Banco do Brasil Seguridade, ou em Vale, em algumas outras ações que estão bastante descontadas, do que continuar mantendo esse dinheiro em Board com aquela minha rentabilidade mensal, né, de 0,9, provavelmente que ele paga, mas dando 12% assim ao ano, quase 1% ao mês, né? Então, esse é um giro que eu estou tentando fazer, mas óbvio que eu não vou vender avulso, eu não quero causar dano ao meu patrimônio, então eu vou tentar vender quando ele passar o meu preço médio, porque eu não acho esse fundo ruim. Esse fundo ele está me gerando uma boa rentabilidade no mês, mas há outras oportunidades, né? A gente pode ver que é um fundo que está descontado, tem seus motivos para estar descontado, um desses é o que eu falei, ele é um pouco mais arriscado, né? Mas o setor de fundo imobiliário ele ainda continua um pouco barato, né? Em comparação a anos atrás, a momentos atrás, né? Momentos um pouquinho mais recente, né? O final do ano passado estava muito mais barato, né? Mas se recuperou, mas ainda não se recuperou ao todo, né? A gente pode ver que a NRI ainda abaixo do VP, a GLG ainda abaixo do VP, MXRF abaixo do VP, está fazendo uma subscrição, se não me engano, recentemente, e isso fez com que a cota do fundo caísse. Ele fez uma emissão com 1,02, se não me engano, de VP, e aí vendendo e fez subscrição no VP, então normal a cota cair para o valor patrimonial quando fazem a subscrição, né? Continuando, criptomoeda subindo bastante, está segurando bastante minha carteira na variação, né? Cripto subiu bastante, rompeu as faixas dos $100 mil, né? E tá mais que $100 mil agora, tá $104 mil. Se a gente pegar aqui, aqui aqui vocês vão ver, né, a lista de interesses que eu tenho, né? Todas as empresas que eu fico olhando. Um spoiler, né? Engie é uma empresa que eu venho observando bastante, estudando bastante. É uma empresa que eu gosto bastante, é uma empresa grande no mercado. Está começando a entrar no setor de transmissão, que para mim é um dos melhores setores, dos melhores setores da área de energia elétrica. É uma grande geradora de energia. Então, é uma empresa que eu olho bastante. Tem outras empresas, Eletrobras, que também é uma boa empresa, mas eu estou estudando mais Engie, e se vocês podem ver também, quiserem ver, né? Fundos imobiliários, existem alguns outros fundos imobiliários também, venho estudando, como o BTLG e o XPML. O XPML eu vim estudando ele há bastante tempo, quando ele estava desde lá da faixa dos 90 e pouco, 96, 95. Eu queria tentando uma oportunidade de entrar na carteira, só que eu não tinha oportunidade, não por não ter espaço, e sim porque não por não ter dinheiro para investir, e sim por não ter espaço, porque eu queria aumentar mais minha posição em ação do que em fundos imobiliários. Mas é isso. ETFs internacionais, a gente vê essa taxa do IOF que foi para 3,5, aí depois baixou para 1,1, só que antes era 0,38. Então eu acho que eu não vou mais investir em ETFs internacionais. No caso, investir em dólar. O que eu vou fazer é através do IVVB11, né? Que é o IVV, só que na Bolsa Brasileira, né? Eu vi bastantes estudos mostrando que as taxas, os impostos que a gente gasta comprando os ETFs internacionais é pior, né? A sua rentabilidade é menor em comparação a você investir direto no IVVB11. É claro que o IVVB11 tem aquele risco Brasil, né, que basicamente todas as ações brasileiras que a gente tem no Brasil tem esse risco Brasil,
e você mandando em dólar e comprando lá diretamente esses ETFs internacionais via dólar, você já tira esse risco do Brasil, mas você fere bastante sua rentabilidade. E eu que invisto poucos, né, eu não tenho tanto dinheiro para investir em dólar, eu acabo tendo muita penalizada, eu tenho muita quebra de patrimônio por causa de impostos, de spread e tudo mais. Então, eu acho que eu vou começar a investir em. Vou começar, na verdade, a dolarizar a minha carteira investindo em IVVB11. E a renda fixa, que como eu comentei já para vocês, a renda fixa seria a minha reserva de emergência, mas essa reserva de emergência é muito maior do que. Muito maior não, né? É maior do que o que está aqui, porque eu parei de colocar minha renda fixa, minha reserva de emergência aqui no Investidor 10, porque reserva de emergência não é investimento. Reserva de emergência, como diz o nome, é uma reserva de emergência. Eu já comentei isso para vocês nos últimos episódios, né? Então, essa é a composição da minha carteira atualmente, como é que está minhas alocações, os meus últimos lançamentos, como acho que vocês devem estar pensando, né? Foi basicamente em Banco do Brasil e BB Seguridade, né? Se eu não me engano, o último vídeo que eu fiz, eu parei aqui, se eu não me engano. Então, dali para cá, eu investi em Banco do Brasil Seguridade, depois investi mais em Banco do Brasil e investi ontem, né, um pouco em Banco do Brasil Seguridade. Se eu fizer aqui para vocês a conta, o meu aporte do mês de maio, né, mês 5, eu tive 118,65, mais 77,76, mais 25,77, mais 126,55. É isso? Mais 49,10. Mais 95,08. Esse foi o meu aporte no mês de maio. Foi um aporte que ultrapassou a minha média de aporte que eu vinha fazendo. É que eu não estou aqui com meu caderninho, que eu faço as minhas anotações de investimentos, que eu tenho tudo lá, quanto eu investi cada mês. Mas meu investimento nos meses, geralmente, ele gira em torno de quase 400, 300, 350, 400. Esse mês bateu 500, porque, óbvio, a gente viu bastante oportunidade, principalmente em Banco do Brasil e Banco do Brasil Seguridade. E nesse mês, como... Opa, fechei sem querer. Mas, e esse mês, como vocês já viram... Que isso, gente? Que isso? Em vez de abrir a calculadora do celular, abriu a calculadora Google, né? Mas, nesse mês, como vocês podem ver, já fiz aporte, né, de 112,10 em Banco do Brasil e 108,81 em BB Seguridade, né? R$220 já aportado nesse mês, né? Respectivamente, 3 cotas de Banco do Brasil Seguridade, 5 cotas de Banco do Brasil. Vem diminuindo esse meu preço médio no Banco do Brasil, que não era alto, mas atualmente está muito mais atrativo. Então, é isso. Mostrando também aqui meus proventos para vocês, né? Esse mês recebendo R$ 59,85, basicamente de fundos imobiliários que pagaram MXRF, Juro, HGLG, KNRI e os proventos de Banco do Brasil, que foi 18,72 e 5,05 de complementares, mas tem um imposto de renda de 15% e líquido foi 15,91 e 4,31. E também os outros fundos imobiliários, né? Esse ZTR e o PORD, que, como eu falei, né, ele tem uma renda maneira, né, de quase não, né, de 1% ao mês, um pouquinho mais, mas é um fundo que, no quesito risco-retorno, eu acho que o Banco do Brasil e o BBCE está muito mais atrativo, né? Claro que vale destacar que eu tenho que tomar um pouco de cuidado com isso. Minha concentração no Banco do Brasil ele vem aumentando, né? 16%. Se eu olhar nos gráficos e for ver a composição dos meus ativos e quanto vale em comparação a tudo, o Banco do Brasil já ultrapassou a HGLG, que era a minha maior posição até uns meses atrás. Então, o Banco do Brasil começa a ser a minha maior exposição na minha carteira, e isso potencializa a variação negativa, né? Porque o Banco do Brasil caiu bastante, como tem uma maior posição na minha carteira, vai cair bastante também.
E por isso que é importante a diversificação do patrimônio, né? Se eu não tivesse minha exposição em dólar, né, em criptomoeda, ou até em outras empresas como ISA e até fundos imobiliários, minha avaliação seria muito mais negativa. Poderia estar beirando os 7, menos 7, menos 8%, né? Mas com a diversificação do meu patrimônio, essa queda não é tão brusca assim. É isso, galera. Esse foi o vídeo que eu queria trazer para vocês, mostrando como é que tá minha carteira, o que eu venho fazendo, o que eu venho pensando, né? Se vocês acham que eu deveria fazer outra coisa diferente, pode escrever nos comentários. Por favor, deixe seu like para ajudar no canal a crescer mais. Se puder, se inscreva e divulgue para os seus amigos. Muito obrigado, galera. Tchau, tchau.